A gente trabalhou semana passada, não, mês passado, capítulo 1, dos versos de 1 a 5. Então, antes da gente ler aqui, hoje nós vamos trabalhar o restante do capítulo 1, do verso 6 ao verso 22. Mas antes, eu quero dar uma recapitulada aí, tá bom? Então, a história de Ruth se passa no tempo dos juízes, período marcado por um caos moral, social e religioso. O povo de Israel professava ser o povo de Deus, mas vivia dia a dia como se Deus não existisse. Na prática, é como se Deus não existisse. Havia um ciclo vicioso, né, no livro de Juízes, nesse período. E o Carlos Oswaldo, o pastor até fala isso na exposição em Juízes aqui, chamou esse ciclo de ciclo 3D. O que é 3D? Desvio, disciplina e desafogo. O que é isso? O povo se desviava de Deus, rapidamente vinha uma opressão por parte do Senhor, utilizando de seus inimigos, guerras, fome, problemas, enfim, confusões. E aí eles clamavam por um juiz. Deus levantava um juiz e havia um período de desafogo. Esse era o ciclo 3D. E um refrão famoso no livro de Juízes descreve bem esse período, né? Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Já leram isso daí? Juízes? No último culto, nós vimos que o livro começa contando a história de um homem chamado Elimeleque, a sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion, uma família comum de Belém, de Judá. Além das dificuldades comuns à época, como eu citei, batalhas internas entre as tribos, batalha externa com os outros povos, havia um governo descentralizado. Eles queriam um governante à moda dos outros povos, um rei. O Senhor falava, não, mas eu sou o rei de vocês, eu governo vocês pessoalmente. Não, nós queremos um rei. E além de tudo isso, como se não bastasse, agora essa família aqui vive escassez de comida. Falta pão na casa de pão. E Elimeleque decide partir com sua família para onde? Para Moabe, a fim de encontrar suprimento e manter sua família, então, longe dessas dificuldades. Uma motivação aparentemente justa, mas uma decisão provavelmente equivocada. Equivocada porque em Moabe não havia culto ao Deus de Israel. Um distanciamento da terra e do povo era necessariamente um distanciamento do próprio Deus. Diferente de nós hoje. Eu vou lá morar em São Paulo. Eu estou morando em São Paulo. Eu vou morar na outra cidade, no outro país. Ok, você adora o Senhor de lá. Certifique-se de que tem uma boa igreja, de que tem um lugar adequado. Mas você pode. Naquele momento isso não acontecia. O culto ao Senhor acontecia em Israel. E ele vai para Moabe, onde não havia isso. Ele se distancia do próprio Deus. Elimeleque parece ter se esquecido dos benefícios da obediência à aliança do Senhor. E toma essa decisão de deixar Belém para trás. A terra da aliança do Senhor, a terra que Deus havia prometido, para se aventurar agora em meio aos moabitas. Um povo ímpio, inimigo de Israel. E o resultado foi desastroso. Elimeleque morre, bem como seus dois filhos, Malom e Quilion. E Noemi fica viúva, sozinha com suas duas noras, Orfa e Ruth. As más escolhas, como eu havia dito no último culto, fatalmente geraram maus resultados. Elimeleque sai de Belém para peregrinar um pouco em busca de alimento. Mas essa escolha cobra um preço altíssimo. E agora, ao invés de uma família preservada, existe uma viúva em perigo. E é nesse contexto que nós entramos aqui no texto de hoje. Noemi desamparada, sem marido e filhos, distante do seu povo, da sua terra e do seu Deus. Tá bom? Só isso? É nesse contexto. Leia com atenção a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Verso 6. Ruth 1, verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo.
O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor é que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Uau! Um trecho longo que nós iremos trabalhar essa noite. Após tudo aquilo que a gente acabou de recapitular, a história continua. E nesse momento, finalmente, nos deparamos logo no começo do texto uma boa notícia. Ufa! O Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, no verso 6. Noemi soube que em Moabe o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. E aqui a expressão viera em auxílio, na verdade é uma palavra do original que pode ser traduzida por visitar ou lembrar. Alguém tem alguma dessas palavras aí na tradução que vocês estão lendo? Visitar, verso 6. Ruth 1:6. Aqui na minha está falando, na NVI está falando, viera em auxílio. Alguma está escrito assim, se lembrou? Havia abençoado, aqui o Léo colocou aqui, havia abençoado. Se lembrou, visitou, abençoou. E aqui o sentido dessa palavrinha é um pouco mais profundo. Não é uma visita de passeio. Pô, vamos lá na minha casa fazer uma visita para a gente comer uma pizza. Você senta lá, a gente come uma pizza, troca uma ideia e ótimo. É uma intervenção do Senhor. É como, por exemplo, quando em Gênesis 21, o próprio Senhor visita Sara. Perceba, a visitação dele para com Sara fez com que ela não fosse mais estéril e pudesse ter um filho. Deus interveio. E quando falamos dessa visitação, ela pode ter uma conotação positiva ou negativa. Aqui é positiva. Mas se ele está visitando positivamente, ele já havia visitado antes, porque aquela fome provavelmente fazia parte daquele ciclo 3D. E quando o povo desobedecia a aliança, o próprio Senhor movia situações para que fome viesse, opressões viessem. O Senhor nunca perdeu o controle. E não é uma simples visita passiva aqui, né? Que nem eu falei, é ativa e reforça o fato de que tanto a fome, até outrora havia lá em Belém, agora a fartura, ambas as situações estavam sob o controle de Deus. Que alegria, a casa de pão está abastecida novamente. E Noemi com certeza se lembra disso quando ela vê essa notícia.
E aqui é provável que não foi por meios sobrenaturais que o Senhor trouxe pão, como por exemplo o maná no deserto que caía do céu. Foi por meio de boas chuvas, de um clima adequado, de boas colheitas. Era Deus agindo na natureza para abençoar o seu povo de novo. Dentro daquele ciclo 3D, provavelmente havia chegado qual? O desafogo. Aquele momento em que Deus supre as necessidades do seu povo, dá paz para o seu povo, cuida do povo efetivamente. E Noemi, ainda em Moabe, recebe essa notícia. Então ela está longe, mas, e perceba, não tem Instagram. Alguém postou lá, falando, ô Noemi, voltou o pão aqui em Belém. WhatsApp, mandou um áudio, né? Não tem. Provavelmente havia passado um tempo, mas ela recebe essa notícia. E quando ela recebe essa notícia, como um filho pródigo, ela resolve voltar para os braços do pai. E ainda no verso 6, diz assim que ela decidiu voltar, está aqui na NVI, com as suas 2 noras para a sua terra. Mas eu prefiro a revista atualizada nesse ponto, porque ela fala assim, se dispôs e voltou. Algumas versões, eu não sei na NVT como é que tá, coloca só como voltou. Noemi voltou. Não, mas tem 2 verbozinhos lá no hebraico. Ela se dispôs e depois ela voltou. Antes do retorno em si, houve uma disposição em seu coração para retornar. Ela decidiu, ela falou, não, quer saber? Eu preciso voltar. É como na parábola do filho pródigo. Abram suas Bíblias em Lucas 15. Abram suas Bíblias em Lucas 15, para a gente dar uma pensada nesse paralelo nas Escrituras aqui, com o filho pródigo ou o filho perdido. Lucas 15, de 17 a 20. Caindo em si, quem? O filho pródigo. Aquele que tinha ido com o dinheiro do pai e torrado tudo. Estava comendo a migalha lá, a ração dos porcos. Ele caindo em si, verso 17, disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Então perceba aqui no verso 20, ó. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. O que é isso, Rodrigo? As 2 palavrinhas lá. Aqui, obviamente, não é a mesma palavra porque é no grego. Mas é a mesma ideia. A palavrinha que a gente está falando lá, do dispôs, é a mesma de levantou aqui. Saiu da inércia, não ficou parado. Ai, nossa, seria ótimo eu comendo aquele pão lá em Belém de novo. Não, ela toma uma decisão. Ela decide retornar para o Senhor, para a terra e para o povo. E eu gosto sempre de frisar assim, para o Senhor, para a terra e para o povo. Lembrando que não era uma coisa igual hoje, que é adoração em espírito e em verdade. Tinha um lugar, tinha um povo, tinha uma forma adequada de fazer aquilo. Voltem para Ruth. E ela se dispôs. Houve uma disposição por parte de Noemi. E ela volta. Quais situações, queridos, têm levado a mim e a você para distante do Senhor? Eu perguntei naquele último culto, qual a fome tem afastado você do Senhor? E aqui eu retomo, qual situação tem levado você para longe do Senhor? Como assim, Rodrigo? Não, no dia a dia. O que tem tirado a sua comunhão? Quais pecados têm afastado você do seu relacionamento íntimo e pessoal com Cristo? Quais lutas têm atrapalhado essa comunhão com o Senhor? Eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado. De alguns eu sei. Quem conversa comigo e compartilha, eu sei. Quem não conversa, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã.
como diz em Lamentações 3. E se você está aqui essa noite, tem caminhado de alguma forma longe do Senhor, não, Rodrigo, como longe? Eu estou aqui. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida, de certa forma, hipócrita. Nós estamos aqui dia a dia, ou semana a semana, mas no dia a dia nós caminhamos longe do Senhor. Então, se isso tem acontecido na sua vida, aqui alguém ou alguém que puder assistir posteriormente, agora é o momento de arrependimento. Noemi está aqui. E ela ouve uma notícia. E ela vira e volta. Isso é arrependimento. É mudar de direção. Eu estou indo para lá, agora eu mudo e vou para cá. Arrependeu, mudou a direção. Voltar para Cristo, no caso de Noemi, voltar para o Senhor. Pare de querer controlar a sua vida à sua própria maneira. Quem é que gosta? Só eu? Gosta de controlar a vida da própria maneira? É o meu jeitinho que eu gosto. E a Rebeca tá lá só assim, ó. Miserável, tá falando mesmo. Por quê? Porque cada dia que tem uma situação em que eu me frustro com as minhas expectativas na minha casa, a Rebeca sabe como que eu fico transtornado. Sabe por quê? Porque aqui eu confio no Senhor, mas no dia a dia é difícil fazer isso. É difícil. E para nós, paremos. Falei, pare, agora fala para mim junto, né? Paremos de controlar as nossas próprias vidas, da nossa maneira e não confiar no Senhor. Entregue-se ao Senhor. Pare de buscar soluções ímpias para os seus problemas. Sabe aquele negócio assim? Aconteceu o problema, a primeira coisa que você pensa é de resolver de um jeito totalmente fora da palavra de Deus e especulativo. Eu não quero orar ao Senhor, eu não quero pedir um bom conselho. Eu quero procurar o ímpio, para dar um jeitinho no meu problema, para mim. Busque o Senhor. Pare de pecar buscando uma satisfação nos próprios prazeres. Por quê? Porque quando isso acontece, é o que eu acabei de falar de mim. Eu me frustro, porque eu espero que eu vou chegar em casa e que, eu sempre brinco, vai estar o Davizinho lá brincando, o Vitor correndo atrás da bola, vamos jogar um videogame, e na hora de comer vai sentar tudo na mesa e vai ser aquela bênção, todo mundo vai comer bonitinho, não vai derramar comida, não vai dar problema, não vai chorar. Queridos, nesse dia, acontece tudo totalmente fora do que eu planejei. E a noite é daquelas. Por quê? Porque a minha expectativa é frustrada. Perceba, a noite é uma noite comum. Mas eu gerei uma expectativa acima do que deveria. Deleite-se no Senhor. Que assim como o pai da parábola que a gente leu em Lucas espera o filho voltar, o nosso Senhor está de braços abertos te esperando de volta. Que a gente possa voltar, se é que a gente já teve, a ter um relacionamento íntimo com o Senhor todos os dias. Todos os dias. E vocês vão ouvir bastante falar disso no acampamento, para quem vai aí. Porque nós vamos pegar pesado no acampamento. Idolatria do coração. Não vou falar nada, prometo. Mas o texto segue. Olha o versículo 7. Assim ela, Noemi, com as suas duas noras... Não, assim ela, com suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Queridos, não sabemos o ponto exatamente dessa caminhada. Era uma caminhada de talvez 2, 3 dias, de Moabe até Belém. A gente não sabe em que ponto. Os comentaristas dizem que provavelmente era aquele ponto que daria para as noras voltar e Noemi seguir. Sem que passasse de um ponto que as noras não voltassem mais
e atrapalhasse o percurso de Noemi também, entende? Algum lugarzinho meio estratégico ali. Mas o fato é que começa esse diálogo ali. E Noemi diz a elas que voltem à casa de suas mães. Rodrigo, mas por que não fala a casa dos pais? Ah, porque a mãe é mais carinhosa, mais afetiva, aquela coisa e tal. Não, é provável que tenha alguma relação com elas se casarem de novo. Porque a casa da mãe era a casa propícia para que houvesse de novo esse encontrar de um novo relacionamento para elas. Noemi está falando, olha, vamos casar de novo, gente. Seguir. Não sabemos ao certo se Noemi quer poupá-las do fardo de ter que cuidar da sogra. Tipo, volta lá porque eu tô velha, vocês vão ter que cuidar de mim, tal. Ou se Noemi quer de fato se ver livre delas. Porque a propósito, Noemi retornando a Belém com 2 jovens moabitas não seria muito bem visto. Por quê? Seria como um símbolo vivo da rebelião de sua família para com o Senhor. Como assim, Rodrigo? Ela não partiu quando apareceu uma suposta fome? E Elimeleque esperto, não, vou lá porque eu não vou passar fome aqui não. E parte. E aí passa aqui aproximadamente 10 anos. Como que Noemi chega agora? Com 2 noras, sem marido e sem filho. A visão do povo é logo assim, nossa, o Senhor pesou a mão. É um símbolo para ela, seria. Mas independente da motivação, nós não vamos saber a motivação de Noemi. Mas o fato é que Noemi está colocando diante delas uma oportunidade de seguir suas vidas em Moabe. Casar de novo, constituir família, quem sabe ter filhos. E Noemi roga as bênçãos do Senhor sobre elas, em retribuição a tudo o que elas haviam feito até aqui para Noemi. Como sogra e para os seus filhos, como esposas. Provavelmente ótimas noras e esposas. E Noemi, inclusive, as chama 3 vezes. Depois a gente vai ver nos versos de 11 a 13, de minhas filhas. Há uma clara referência afetiva ali. Noemi gosta muito delas. Mas no verso 10, elas inusitadamente dizem, não vamos voltar. Beleza, legal, você está preocupada com a gente, mas eu não vou voltar, nós vamos junto com você. Vamos seguir junto. Estamos juntos, como diz hoje. Né? E Noemi insiste para que elas voltem. E aí entra o trecho aqui, de 11 a 13. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? De novo, voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a um filho, vocês iriam esperar que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E Noemi utiliza algumas perguntas aqui para que elas pudessem refletir sobre essa situação. Algumas perguntas retóricas. O que é a pergunta retórica? A pergunta que já está respondida. Você acha que eu vou casar de novo e vou ter um filho e você vai esperar o filho crescer para se casar? E quem falou que é vir homem ainda, né? Ainda que fosse esperar, vai vir 2 meninas, acabou. Como é que vai fazer? E ela reconhece a mão pesada do Senhor na vida dela. Que toda a tragédia vivida até aquele momento não era fruto do acaso, mas da soberania e do controle de Deus sobre todas as circunstâncias. Então Noemi está argumentando para elas o seguinte, olha, vou parafrasear aqui, isso não está no texto, tá? Não vai falar, o Rodrigo falou que não está no texto, é outra... Estou imaginando, especulando. Se essas mulheres voltam para Belém com ela, a chance delas se casarem lá era mínima. Porque uma coisa é você levar o seu filho para Moabe e falar para ele, amigão, casa aí. Você está em Moabe, tem mulher moabita, o cara casou. Fora da aliança. Lembra? Fora do pacto. Não era permitido esse tipo de casamento.
Outra coisa é chegar essas duas moabitas na terra e você querer arrumar um marido para ela lá. E Noemi sabia disso. Por que Noemi fala, olha, eu não vou poder ter mais filho. Se eu tivesse, eu poderia até te dar eles para vocês se casarem. Talvez, eu estou especulando. Talvez Noemi está pensando, olha, volta. Porque lá, como a gente brinca aqui, você não vai arrumar nada. Lá em Belém, esquece. Difícil. E não é só uma jovem moabita, é uma jovem moabita viúva. Diga-se de passagem. E no verso 14, após mais um choro de despedida, Orfa decide voltar a Moabe, enquanto Ruth decide ficar com Noemi. Verso 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Bom, então nós percebemos o quê? Elas estavam diante de uma escolha. Então Noemi coloca a posição e fala, olha, vocês têm que decidir agora. Quer voltar? O preço para voltar comigo também vai ser alto. Vai ter que cuidar de mim. Ela fala, eu já sou velha, né? Ela fala no 11. Vai ter que cuidar de mim. Casar lá vai ser um... Não dá para garantir nada. E no verso 11, então, no verso 14, Orfa fala assim, não, tá bom, pesei aqui, avaliei, né? Quer saber? Deixa eu ficar em Moab mesmo, vou casar de novo, fazer minha família aqui, deixa eu quietinho aqui. Só que no verso 15, Noemi parece que dá uma última cartada. Olha o que ela fala. Então Noemi a aconselhou. Tá falando com Ruth. Orfa já foi, agora vem Ruth. Ela fala, Ruth, vai também, Ruth. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. A propósito, tinha um Deus em Moab. Deus Camis, ou Quemes, dependendo da tradução. E ela está falando, olha, sua concunhada já voltou, você não vai? Volta junto. Então Noemi dá essa última cartada para convencer Ruth a fazer o mesmo que Orfa e retornar para o povo e para o Deus de Moabe. E a proposta de Noemi, queridos, parece simples. Por que escolher um caminho doloroso, sofrível, incerto, ao invés de um caminho fácil de felicidade? Ah, Rodrigo, mas quem falou que se ficasse em Moab ia ser fácil? Pô, mas elas eram de lá. Não é que ia ser fácil, mas elas eram de lá. Elas conheciam o povo, os costumes, tudo. Se ficasse e se casasse com um homem moabita, tudo poderia ficar bem. A vida ia seguir normal. Havia dois caminhos à sua frente, um caminho estreito e um caminho largo. Um caminho estreito que provavelmente conduziria à dor e ao sofrimento. E um outro, possivelmente, conduziria à felicidade e às facilidades. E aí, qual que vocês querem? É isso que o Noemi está perguntando. Qual que vocês querem? Quem quer um caminho de sofrimento e dor? Levanta a mão. Ô louco, só eu. E felicidade e facilidades. Todos nós queremos, queridos. Muitas vezes, na nossa vida também, assim como Noemi e Ruth aqui, nós nos deparamos com esses dilemas. Temos de escolher se queremos o caminho fácil, de uma suposta liberdade, de uma gratificação imediata, de uma felicidade a qualquer custo, um caminho dos meus planos acima de qualquer coisa. Pensa num caminho bom. Eu em primeiro lugar, segundo e terceiro. Tudo é para mim, é do meu jeito. Ou se estamos dispostos a trilhar no caminho estreito, porque o caminho estreito é o caminho de Cristo. É o caminho da renúncia, é o caminho da abnegação, do amor ao próximo, do sacrifício. Hoje é o dia em que você, eu e você, devemos tomar essa decisão. Qual caminho nós temos andado? Abram em Mateus 7. Abram suas Bíblias em Mateus 7, por favor. Mateus 7, versos de 13 a 14.
Diz assim a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. É curioso que a gente sempre olha esse texto e lembra da porta, ou não? Você lembra da porta? Porta estreita, porta larga, não é assim? Ah, aquela que Jesus contou lá em Mateus 7, para a porta estreita, a porta larga. Mas mais do que uma porta estreita e uma porta larga, está falando de um caminho estreito e de um caminho largo. A gente tem hora que acha que no evangelho é assim, a porta é estreitinha, mas depois que a gente entrou, você fala, nossa, entrei, graças a Deus. Agora eu tô, agora eu tô folgado aqui dentro. Não. Se a porta é estreita, o caminho é mais estreito ainda, mais apertado. É difícil entrar e é mais difícil ainda andar ali dentro. Tá dando para entender a ideia aqui? Queridos, só há um caminho que conduz à vida eterna. Só há um caminho que pode nos salvar de nossos pecados e da condenação do inferno. Só há um caminho que pode transformar os nossos corações de pedra em corações de carne. Só há um caminho que pode nos reconciliar com o Pai e nos trazer paz com Ele. E esse caminho, conforme diz João 14,6, é o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Creia nele. Confie nele. Entregue sua vida a Ele neste momento. E diante desse cenário, no verso 16, diante desse dilema, Ruth vai responder esse dilema. Então Noemi colocou o dilema diante dela e falou, Ruth, agora é com você. A órfã foi embora, o que você vai fazer? Leamos o texto, verso 16. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Uau! Tem gente que lê em casamento essa declaração aqui. É uma pena que aqui era da nora para a sogra, né? Não era da esposa para o marido e vice-versa. Os casais aí dá para pensar, Vini, nesse textinho aqui. Aonde fores, irei. É bonito, cara. Seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo. Coloca nos votos lá. E diante desse dilema, Ruth escolhe o caminho estreito. Eita, mulher maluca. Responde com fé a essa situação. Não era uma simples decisão de seguir uma viagem de férias. Não, Noemi, vamos junto, chega lá, ó, vamos ver onde que a gente vai ficar, vamos ver as praias que tem por lá, a gente dá uma passeada. Não, não era férias. É um caminho estreito e Ruth está determinada a deixar tudo para trás. Ficou claro isso no texto? Ruth vai deixar tudo para trás. E a gente, às vezes, para seguir o Senhor, não quer abrir mão de alguns detalhes. Não é mesmo? Ah, Senhor, mas isso aqui, logo isso. E Ruth então deixa família para trás, amigos, o seu povo, a sua terra, o seu Deus ou o falso Deus. Mas ela deixa para se entregar ao Deus de Israel e seguir um caminho com Noemi até Belém. Percebam, o passo de Ruth foi um passo de fé. Não foi só uma decisão por Noemi. Foi uma decisão por Deus. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E ela ainda fala, que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela está falando, olha, esse juramento que eu estou fazendo é diante do Senhor. Que Ele me castigue se eu não cumprir isso. Ô louco. É interessante notar que mesmo
O mesmo Deus que puniu a desobediência de Elimeleque e trouxe grande sofrimento a Noemi, agora visitara o coração da jovem Ruth. Você consegue entender ou perceber algumas vezes na sua vida como que uma situação muito ruim muitas vezes traz um resultado muito benéfico para você quando Deus move aquela situação a seu favor? Já aconteceu isso com você ou não? Uma tragédia, ou não precisa ser uma tragédia, mas uma situação de grande dor, sofrimento. Só que quando você, com a cabeça fria, para e tenta vislumbrar o plano do Senhor, isso talvez no momento, muitas vezes não. No momento que você está vendo é difícil. Mas às vezes, alguns anos depois, você olha para trás e fala assim, nossa, como o Senhor usou todo aquele sofrimento que de fato Ele próprio causou para mim, de alguma forma. Lembrando, Ele é soberano. Porque senão você está achando que alguma coisa vai fugir do controle do Senhor. Aí você fala, mas Ele usou aquilo e isso me trouxe crescimento. Me trouxe maturidade. Me trouxe ganho na minha fé. E aqui, aquele sofrimento daquela família que terminou ali em Noemi nesse sentido, estava culminando na salvação de uma moabita. E para nós hoje, queridos, ler o texto aqui, normal, tranquilo, ele salva todo mundo mesmo. Ele salva todo tipo de gente. Só que nesse contexto aqui, era muito diferente. Ele está salvando uma moabita. Deu para entender? Uma estrangeira está se achegando ao Senhor. E Deus coloca a fé salvífica no coração dela. O mesmo Deus que fere, queridos, também cura. O mesmo Deus que te disciplina, também te restaura. O mesmo Deus que chama os filhos perdidos ao arrependimento, como Ele fez com Noemi, agrega outros a Ele por meio da fé, como Ele está fazendo com Ruth. Percebe? A situação era trágica, mas Ele traz Noemi de volta, e não só isso, Ele fala, agora eu vou agregar mais uma pessoa, e vem a Ruth. Mas foi uma decisão de Ruth. Sim. Obviamente, regada por essa ação sobrenatural do Senhor na vida dela. E elas seguiram então até Belém, verso 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Só até aqui, depois a gente lê o 22, tá? Note que Noemi nem ao menos se alegrou com a decisão de Ruth. A amargura no coração dela era tamanha que Ruth faz uma declaração de amor para ela. Olha, onde você for eu vou. Onde você for morrer eu vou morrer. Vou estar com você eu vou cuidar de você. Para sempre. E Noemi nem ao mesmo se alegra com isso, com essa declaração. Simplesmente não insiste para que ela permanecesse mais em Moabe. Noemi estava amargurada. Era incapaz de perceber a bondade de Deus diante dos seus próprios olhos. Queridos, quando você está vivendo esse momento de dificuldade, de tragédia, de dor, de sofrimento, você já notou como é difícil você olhar qualquer coisa boa ao seu redor? Noemi nem se deu conta que Ruth estava sendo agregada ao pacto. E ela falou, o seu Deus vai ser o meu Deus. A gente muitas vezes está tão mergulhado em nossos próprios problemas. Problemas, leia-se tudo, situações difíceis, adversas. E muitas vezes nos nossos próprios pecados. No lodo do nosso coração, do pecado do nosso coração. E a gente não consegue olhar o agir de Deus ao nosso redor.
Você consegue perceber o que Deus tem feito ao redor da sua vida? Faça esse exercício. Pense. Pense na família que tem ao seu redor. Como Deus tem agido de forma sobrenatural para cuidar de você, para te abençoar. Mas Noemi era incapaz. Era incapaz de vislumbrar a obra que Deus estava começando na vida, em sua vida por meio de Ruth. O Senhor não estava só chamando Noemi ao arrependimento. O Senhor não estava só agregando Ruth. O Senhor estava preparando o cenário para dali nascer o maior rei da história de Israel. Deu para entender? Aí quando você olha longe, você entende o tamanho do negócio? Ô Rodrigo, mas o que tem a ver? Faltou pão, passou fome, a família, não sei o quê. Da onde vai vir a genealogia de Davi aqui? Essa história. Então, quando você consegue olhar um pouco maior, um pouco fora, você entende o tamanho, a magnitude do trabalho do Senhor. E quando elas chegam em Belém, houve um grande alvoroço entre o povo quando elas foram vistas. E aí eu queria fazer uma aplicaçãozinha aqui. A gente não sabe como foi, mas a gente tem uma ideia. E aqui, meninas, vocês vão ter que levar esse ônus dessa vez aí. Porque o texto fala assim, ó. O povo se alvoroçou. Quer dizer, todo o povo ficou alvoroçado. Mas as mulheres perguntavam. Mas quem começou o burburinho foi a mulherada. Ei, não é Noemi? Nossa, parece que é mesmo. Ô louco, tá diferente. E aí imagina aquela conversinha. Tá mais alta, mais baixa, mais magrinha, mais gordinha, tá feinha, tá bonitinha. Não sei, mas começou aquela conversinha. Noemi estava voltando e a situação não era nada boa para ela. Eu queria pensar com vocês de uma forma prática. Como a gente reage quando a gente vê aquele irmão que estava enfiado no pecado, vivendo uma desgraça de uma vida pecaminosa, e ele retorna para os braços do Pai. E de repente, há um ano atrás, a gente expulsou ele numa assembleia aqui, porque ele estava vivendo de forma obstinada, só que ele se arrependeu e ele está aqui de volta. Como a gente trata dele? Ah, é o fulano, miserável, voltou, sabia que ia voltar. Aqui faz, aqui se paga, não é assim que tem o ditado lá? Dito popular, aqui se faz, aqui se paga? Quem falou? Está arrependido. E quando nós nos deparamos com essa ovelha arrependida e perdida, que foi encontrada, como nós fazemos? Qual a nossa atitude frente a isso? Nós nos alegramos com esse retorno? Ou ficamos irados como o filho mais velho da parábola de Lucas 15? Lembra? Então o filho volta, o pai sai ao encontro. É lindo isso aí, é lindo. Porque o filho está voltando perdido, que foi encontrado, e o pai não fica nem esperando. O pai vai ao encontro dele, e o abraça, e o beija, e faz aquela festa. E o mais velho fica como? Ah, que bom que meu irmão voltou. Não. Nossa, não acredito. Não acredito. Ficou irado. Será que nós temos orado e nos dedicado a buscar esses filhos perdidos do Pai? E aqui, queridos, acredite, é uma paulada primeiro em mim. Porque eu sei as pessoas que eu já caminhei junto e eu já discipulei e estão no mundo. E eu tenho responsabilidade sobre aquelas pessoas. E a pergunta é, o que nós temos feito? Ah não, o importante é que eu tô aqui, tô salvo, tá tudo bem para mim. E diante daquele alvoroço, do questionamento das mulheres acerca de si mesma, Noemi responde. Então elas estavam questionando sobre Noemi, Noemi responde. Que ela não deveria mais ser chamada de Noemi. Que significa agradável. Mas Mara, que significa amarga. Porque o Senhor havia tornado sua vida amarga. E aí ela fala aquela frase que eu comentei no último culto. Que ela havia partido cheia. Ditosa. Na RA fala ditosa. Partiu cheia. Lembra até que eu comentei. Que fome que era aquela parte cheia de Belém?
Será que estava fome de não ter nada para comer mesmo? Ou estava a possibilidade da fome assombrando o lugar? Mas o fato é que ela fala, olha, eu parti cheia, estou voltando vazia. O Senhor, mas de mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta. Perceba a percepção, olhem a percepção teológica de Noemi. Ela tinha convicção de que tudo aquilo era obra do Senhor. Olha, eu parti cheia, mas o Senhor me fez voltar assim. Ela sabe por que ela está voltando. Ela sabe obra de quem tudo aquilo que aconteceu. Ela não tem dúvida. Outro dia eu estava conversando com meu sogro, lá em Ribeirão Preto, sobre guerra, Ucrânia e Rússia, Covid, problemas, tragédias que a gente vê. Será que foi o Senhor ou foi Satanás? Será que foi Deus que fez ou foi a própria pessoa que... E aí eu gosto sempre de pensar assim, o que foge ou escapa ao controle do Senhor? Nada. Porque senão a gente vai ficar procurando culpado. E ao invés de procurar culpado, a gente tem que tentar olhar o quadro todo. Se chegar um artista aqui e começar a pintar uma tela enorme, se você ficar bem na frente, olhando só o primeiro pedacinho, vai fazer o menor sentido. Ele vai fazer uns rabiscos aqui, o que é aquilo ali? Sabe o que era os rabiscos? Era uma árvore seca, por exemplo. Era os galhos tudo. Depois de pronto, quando você olha a imagem inteira, fala, uau, beleza. Só que a gente só consegue olhar esse pedacinho aqui, ó. Que é o pedacinho que a gente está vivendo. E Noemi tinha esse entendimento correto do que havia acontecido, havia sido promovido pelo Senhor. Mas o que sua amargura ainda impedia de enxergar é a esperança que ainda haveria pela frente. Esperança de restauração, esperança de comunhão, esperança de posteridade. Queridos, Noemi não tinha, nesse momento aqui, a menor vislumbre de que ela poderia ter uma posteridade. Ela falou, bom, meu marido morreu. Meus 2 filhos morreram. Tô com uma nora voltando aqui. Difícil. Se ela casar e tiver um filho... Mas era uma situação difícil para ela. Mas no verso 22, o autor nos diz que elas chegaram no início da colheita da cevada. Boas notícias viriam. Bons acontecimentos eram previstos. Então perceba. Eu não falei no começo, eu vou falar agora. Qual que era o tema da mensagem? A visitação misericordiosa do Senhor nos proporciona arrependimento, fé e esperança. E essa visitação em Belém, quando ele restaura a alimentação e traz Noemi de volta, ele proporciona arrependimento ali para Noemi. Ele proporciona fé para Ruth. E agora ele está proporcionando esperança para as duas. Para essa nova família que poderia nascer. E ele já começa mostrando ali, falando que elas chegaram no início da colheita da cevada. Uma boa notícia, estava começando. Quer dizer, comida ia ter em fartura agora ali. Mas Noemi, queridos, era incapaz de perceber isso, pois seu coração estava tremendamente amargurado. E aí pergunta para nós aqui, para encerrar. Qual amargura nós temos alimentado no nosso coração tem impedido de ver o agir de Deus em nossas vidas? Qual amargura? O cuidado, impedido de ver o cuidado do Senhor para conosco. Quais pecados ou padrões pecaminosos, vamos chamar assim, ou práticas pecaminosas têm ofuscado sua visão acerca da grandiosidade do Senhor e dos seus planos? Queridos, quando a gente está dentro de um poço, toda a luz que a gente vê do céu é só um círculozinho. O céu é gigantesco.
A gente não é capaz de enxergar a grandeza e as maravilhas do Senhor se a gente continua dia após dia enfiados nos nossos próprios pecados, nossos enganos. E tem roubado de você, de mim, de nós, a confiança no Senhor. Cristo Jesus é o único que pode trazer uma esperança futura, esperança de uma vida gloriosa e eterna ao seu lado. Amém? Vou ler um último texto aqui, Romanos 8, diz assim, ó. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Abaixe a cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez.